Olá, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de Ética e Bioética em Enfermagem. E para nós iniciarmos a nossa segunda aula, sugiro a todos que peguem caneta, caderno, façam suas anotações, porque a aula já vai começar. Por que falar de ética? A vida moderna exige rapidez, produtividade, praticidade, eficiência, qualidade para equilibrar tudo isso. Precisamos de limites e bom senso. O que nos proporciona esse equilíbrio é a ética, ethos. Significa comportamento, maneira de viver, formas de se relacionar. A ética encontra-se vinculada a um conjunto de princípios que caracterizam o bem e o mal, admitidos por essa ou aquela sociedade humana, em um período determinado de tempo. Tão sensível é a ética que alguns discutem se vale a pena discuti-las. O mundo não é mais aqueles de alguns minutos atrás. Tem se acompanhado gigantes transformações tanto na vida como nos valores humanos. A biotecnologia oferece novas formas de nascer, de viver e até de morrer. Vivemos a era da genética, iniciada com o projeto Genoma. Os bancos de sêmen nos possibilitam escolher características físicas desejadas para um filho. É possível ter um filho que se pareça com um príncipe encantado. Essa tecnologia permite superar problemas de fertilidade. Mas tudo isso acontece a uma velocidade tão surpreendente que a barriga de aluguel que escandalizou o mundo alguns anos atrás quase não é mais discutida. Isso sem mencionar que nós não falamos aí das células troncos. Então a bioética, ela acaba fazendo esse linear, né, esse limite, né? Até onde podemos ir, né? Até onde a sociedade ela pode absorver isso? Até onde os assuntos tão impactantes, tão complexos, porque a tecnologia, a cada momento que passa, ela avança, e principalmente na medicina. Mas tudo isso precisa haver um limite. Acreditamos que nesse mundo moderno, em que as transformações ocorrem de maneira tão dinâmicas, que a atitude ética deva ganhar maior destaque e solidez. No século do conhecimento, o saber que envolve a ciência, a vida trilha caminhos nunca antes imaginados. Surgem novos valores e consequência, novos conflitos antes inimaginados. Antes tudo era simples. Nascer, viver, morrer eram fatos naturais de Deus. Bem, todavia hoje é possível escolher não só quando nascer, mas como viver e até quando morrer, nós já falamos. Para um leigo e também para o cientista, o código genético é atualmente um dos mais fascinantes e discutidos aspectos da biologia. Os problemas dos códigos genéticos situam-se no centro da biologia e se apresenta como um quebra-cabeça fascinante que, após a união e identificação de todas as suas partes, trará o conhecimento biológico da formação humana. A tentação de modificar, conforme um plano pré-concebido, o patrimônio genético de determinados grupos sociais apresenta-se como um dos principais riscos advindos das novas técnicas de engenharia genética. O mapeamento genético, em pleno processo de implementação, permite ao mesmo descobrir os caminhos que conduzem à cura das mais agressivas e insidiosas enfermidades do ser humano. Exatamente. Hoje é possível saber se você tem uma tendência a ter uma doença ou não. Isto é visto no DNA. Isso é muito importante, isso é muito bom, né? Uma grande preocupação nos inquieta. O que irá acontecer com a espécie humana? Isso aqui é para nós podermos refletir.
O ser humano será visto como um ser biológico? Bem, se nós podemos nos alterar, se nós podemos nos modificar, se nós podemos ter essas ferramentas que nós poderemos nos planejar, né? Não há nem deve haver limites para o conhecimento do progresso da vida, mas sim para a aplicação desse conhecimento. Não há e nem deve haver limites para o conhecimento do progresso da vida, mas sim para a aplicação deste conhecimento. Como enfatiza o filósofo alemão Hans Kuhn, devemos avançar de uma ciência sem ética para uma ciência eticamente responsável, de uma tecnocracia que domina o homem para uma tecnologia que esteja a serviço da humanidade e do próprio homem. Caso se isso não ocorra, muito rapidamente nós mesmos e não apenas nossos descendentes viveremos como realidade e ficção. Uma sociedade de homens com imaginação limitada, liberdade nula e uma satisfação absoluta. Uma sociedade de seres geneticamente tratados é a prova de deficiência imunológicas e outros defeitos constituirá uma comunidade de fortes e perfeitos, todos lindos e felizes. Mas cuidemo-nos, pois esses seres perfeitos, olharão para nós, que na ocasião estaremos velhos e feios, e considerando o problema que certamente seremos, não terão eles dúvida em nos eliminar. Vale a pena discutir ética? É urgente fazê-lo. Bem, podemos falar também que a bioética e a humanização são assuntos contemporâneos e estão cada vez mais inseridos junto ao ambiente hospitalar. Afinal, pode-se notar uma ascensão de pesquisas e estudos que buscam e analisam suas aplicações de diferentes formas no dia a dia de colaboradores e pacientes dos serviços de saúde, tanto particulares como do próprio SUS. Assim sendo, pode-se considerar a implementação desta temática como relevante e urgente. Afinal, aplicar a bioética e humanização não gera prejuízos aos pacientes, apenas benefícios, pois pode melhorar a relação saúde-doença e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida desses pacientes, colaborando assim para com o sistema de saúde em geral. Humanização e bioética. Vários aspectos bioéticos estão inseridos no contexto da humanização. Vamos dar um exemplo. Bioética e humanização não se restringe aos âmbitos tecnológicos e terapeutas de um atendimento, mas vai muito mais além do que isso. Incluem em outras áreas no mesmo segmento a ética no atendimento, são as questões aplicadas em investigação biomédicas e as do comportamento, independente de influírem de forma direta ou indireta na terapêutica. A reflexão humanística abrange circunstâncias sociais, éticas, educacionais e psíquicas presentes nas ações de saúde. O termo bioética é frequentemente utilizado nas práticas que envolvem assuntos relacionados à medicina e à saúde. Com o aumento das pesquisas envolvendo temas como mapeamento de DNA, códigos genéticos, entre outros, novas áreas precisam ser inseridas neste contexto. Desta forma, a bioética
acaba envolvendo uma série de outras áreas, como biologia, psicologia, sociologia, filosofia, teologia, direito, antropologia e ecologia. Cada uma delas analisa a bioética conforme seus valores e conhecimentos, tendo como conceito básico o estudo dos problemas e implicações morais despertadas pelas pesquisas científicas e biologias e medicina. Bem, muito além do comportamento e atitudes, num primeiro momento, buscam referência na lei, mesmo sabendo que nem sempre aquilo que é legal é moral, e nem tudo que é legal é justo. Ainda assim, partindo do referencial da lei, passaremos a considerar questões relacionadas ao exercício profissional. Iniciamos uma reflexão sobre a existência humana. Desde os primórdios do universo, a natureza tem evoluído. O ser humano, por sua vez, pouco ou nada evoluiu, sob o ponto de vista biológico. Mas nos últimos 100 anos, a cultura humana tem sofrido uma transformação nunca antes assistida na história da humanidade. Bem, para vocês que estão iniciando, nos estágios, já indo aos hospitais, hoje nós vemos uma tecnologia nem imaginada, jamais vista de 20 anos atrás, por exemplo. Então, realmente, a evolução tecnológica está acontecendo muito rápida e avançando cada vez mais veloz. E diante dos avanços tecnológicos incorporados ao dia a dia da ciência da saúde, somados às novas responsabilidades advindas do progresso científico, é necessário que a enfermagem consiga manter a conduta que a caracterizou como aquela que sempre esteve próxima ao enfermo nos momentos mais angustiantes. Afinal, no momento da dor física, do sofrimento humano, quem gostaríamos de ter ao nosso lado? O profissional de enfermagem que se pergunta: como melhor eu poderia cuidar e ajudar o meu cliente paciente? Ou outro que simplesmente aplica as medicações e cumpre os procedimentos rotineiros do hospital? Bem, muito além de um técnico, queremos um profissional capaz de reconhecer no outro uma pessoa com suas necessidades humanas. Afinal, quem o doente identifica como representativo de sua família no momento que se encontra ao leito de uma enfermaria? Ou a quem a família do paciente confidencia de forma amigável suas dúvidas mais banais? Nenhum outro profissional de saúde ocupa um lugar tão privilegiado e ao mesmo tempo tão difícil quanto ao do profissional de enfermagem. É ele dada a benesse a oportunidade de conviver e aprender com variedade de pessoas culturalmente distintas. Está convivenciando, essa convivência acontece na maioria das vezes nos momentos mais cruciais da vida daquele cliente, daquele paciente, daquela família. Esta convivência acontece na maioria das vezes nos momentos mais cruciais, nos nascimentos e até da morte. No entanto, também lhe é cobrado um posicionamento humano que vai além do conhecimento técnico. O profissional de enfermagem não pode, e muito menos deve, desnudar-se ou deixar de lado a sua humanidade no trato com o doente, no trato com o cliente-paciente, sob pena de deixá-lo órfão da dignidade, passando a ser verdadeiramente um número ou doença.
pouco mais que uma coisa. Muito além da enfermidade, existe o enfermo, cuja história cultural o torna diferente de todos os outros, e cujas as exigências ou necessidades fazem dele um ser ímpar. Somente por este reconhecimento mútuo de humanidade e baseando-se nos fundamentos da bioética é que o profissional de saúde pode aplicar corretamente e com a máxima eficácia o conhecimento técnico. Bem, em sua prática, as técnicas de enfermagem devem estar aliadas e muito mais que isso, subordinadas aos valores como respeito, solidariedade, tolerância e acima de tudo diálogo, a fim de que aquele que cuida não seja tão somente um assistente técnico de doença, e com isso se torne merecedor de um título de profissional de saúde. Nós falamos que com o avanço da tecnologia, principalmente os profissionais de enfermagem, né, até pela história da enfermagem em si, que é sempre calçada no acolhimento humanizado, no amor, na ternura, na atenção, no respeito, na solidariedade e na compreensão daquele cliente, paciente. Muito mais que isso, porque no decorrer do dia a dia, vocês profissionais de saúde, vocês vão estar se deparando com vários pacientes em vários leitos. E em cada leito não vai estar lá um número, e nem o número de uma ficha ou prontuário. Vai estar um ser humano, e esse ser humano tem necessidades, e essas necessidades elas são ímpares. Desde necessidades de cuidados e até necessidades psicológicas. Então é importante que um profissional de saúde entenda que a nossa profissão, que a sua profissão vai exigir muito mais de vocês do que somente conhecimento técnico adquirido no curso. Vai além disso, vai do amor ao próximo e olhar, né, aquele ser humano como ele sendo o amor de alguém, uma pessoa especial de alguém. É o filho de alguém, uma mãe de alguém. E sempre temos que nos colocar no lugar de como que queríamos ser tratados se nós tivéssemos naquele leito. Qual profissional nós gostaríamos de ter cuidando de nós? Aquele profissional que simplesmente enxerga o leito e as medicações e os procedimentos? Ou aquele que se preocupa, aquele que tem paciência, aquele que tem um diálogo, aquele que entende as suas necessidades? E não só falamos do cliente, falamos da família, porque por muitas vezes nós somos abordados. Em muitos hospitais e pronto-socorros de porta aberta, nós somos abordados pela família, querendo informação, querendo saber do seu ente querido. Então é sempre importante termos dentro da gente esse amor, essa paciência, essa ternura, mesmo em momentos críticos. Porque por muitas vezes, quem nos procura não é aquela pessoa feliz, sorridente. É uma pessoa aflita, frustrada, com dúvidas, com medo da perda. É um momento crucial em que nós, somando com os conhecimentos técnicos e somando também a solidariedade, a tolerância e, acima de tudo, um diálogo, é que seremos um bom profissional de saúde. Já adentrando um pouco, nós colocamos aqui alguns comportamentos éticos perante a profissão, tanto de auxiliares e técnicos. Porque por muitas vezes nós iremos assumir o plantão, ou por muitas vezes também estamos lá em estágio. E temos que já começar a citar o que nós devemos e o que não devemos fazer, antes de nós avançarmos nos princípios bioéticos e nos princípios éticos. Podemos citar de uma forma direta: a ficha do paciente contém informação privada
e deve ser guardada. Demonstre respeito por seus colegas em qualquer ocasião. Nunca recorra a apelidos, doença ou número de quartos para se referir aos doentes. Nós já vimos muitas vezes isso. Por exemplo, numa clínica médica, olha, lá no quarto 18 estão chamando. Quarto 18. Não podemos nos referir ao cliente, paciente como um número. Ele tem um nome. E nós precisamos sempre utilizar essa forma de falar. Aceite suas responsabilidades de bom grado. Bom, pegar plantão de cara feia não tem nem lógica. Sabemos da nossa missão, fizemos um juramento e temos que honrá-lo. A partir do momento que nós colocarmos a nossa roupa branca, o nosso jaleco branco, nós temos uma missão, que é a arte de cuidar, fazer acolhimento humanizado. Então aceite as suas responsabilidades de bom grado. Tenha cuidado com os objetos do paciente para prevenir posteriores complicações, tanto para você quanto para o hospital. Já vimos isso em diversas ocasiões nas passagens de plantão, ou em dois momentos. Isso quando o paciente é admitido ou quando o paciente tem alta. Quando ele é admitido, os bens deles em alguns hospitais são listados, colocados num pacote e são lacrados e entregues a um setor que fica sob os cuidados pelos responsáveis do setor. Mas isso no hospital de porta fechada. Quando nós estamos falando de um pronto-socorro, onde a todo momento está entrando o paciente, nós estamos lá na emergência, chega o paciente, um familiar trazendo o paciente, né, queda da própria altura, então ele está com relógio, tem brinco, tem corrente, tem carteira, tem documentos. Então é muito importante que ao receber, né, pegar esses itens do cliente e separá-los e listar. E se possível até com uma testemunha, com um profissional ao lado. E aí você vai ter o seu enfermeiro, né, o seu chefe imediato, e você vai sempre se reportar a ele. Isso é muito importante, porque isso pode evitar grandes problemas e prejuízos para você, profissional. Assuma a responsabilidade de seus erros e falhas de julgamento. Bom, é simples. Se errou, assuma. Pior do que não assumir o erro, né? Pior ainda é continuar errando. Então a humildade, ela cabe sim na nossa profissão, porque na profissão da enfermagem, nós não trabalhamos sozinhos. Nós não executamos procedimentos sozinhos. Nós somos uma equipe multiprofissional. E que no dia a dia, no decorrer do dia, vai existir sim alguns erros. Mas esses erros têm que ser minimamente possíveis, né? Porque na área da saúde, essa parte ela é muito complicada, porque não admite erros, principalmente na questão de medicações e nas falhas de procedimento. Então assuma a responsabilidade de seus erros e falhas de julgamento, levando-se logo ao conhecimento do supervisor. Do contrário, você poderá colocar em risco a sua própria pessoa, o paciente e o hospital. É muito triste, mas erros acontecem. E se ocorrer, avise imediatamente o seu supervisor, o seu chefe, o seu enfermeiro, justamente para evitar o pior, para não colocar, em primeiro lugar, o cliente-paciente em risco, você em segundo e toda a entidade, né, o nosocômio, o hospital.
Bem, vamos falar um pouquinho de respeito. Jamais comente em público durante as horas de folga qualquer incidente ocorrido no hospital, nem dê informações sobre o seu doente. Às vezes o pessoal está indo embora, né? Pega a condução, fica 2, 3 ali sentado, e ó, você viu o paciente lá, fulano e tal, né? Você viu o que ocorreu? E ali, as pessoas começam a conversar sobre o ocorrido, sobre o procedimento, sobre a história em si. E as pessoas ao lado começam a observar, começam a escutar. Isso é errado, é antiético. Bom, qualquer pergunta que lhe for feita sobre os cuidados que ele recebe, bem como de suas condições atuais e prognósticas, por seus familiares, deverá ser relatada ao supervisor. Sim, os familiares sempre necessitam de informações. Esses aflitos, frustrados, com medo, com receio, o grande medo da perda. As informações dadas aos familiares precisam ser bem trabalhado para evitar informações erradas, porque os familiares questionam. Olha, mas uma pessoa veio aqui e falou isso. E aí vem um enfermeiro, vem um médico, vem um outro profissional da equipe multidisciplinar e fala algo totalmente oposto. E aí cria-se todo um problema por causa de uma informação mal dada. Evite maledicências. Jamais critique seu supervisor ou seus colegas de trabalho na presença de outros funcionários ou dos enfermos. Bem, isso nós nem precisamos falar muito, né? Falar mal do supervisor, falar mal do chefe é tão pior quanto falar mal do teu colega de trabalho. Lembrando que essa parceria ela acontece todos os dias. Às vezes em alguns ambientes hospitalares, dependendo do setor, né? Na hora dos procedimentos, na hora dos banhos de leito, banho de aspersão, você sempre fica com 2, 3, né? Então é dividida as equipes. E essas equipes são divididas pelo seu chefe, pelo enfermeiro. Você não escolhe com quem trabalha. Então, calma lá, com cuidado, porque de repente pode te colocar aí numa situação complicada. Respeite sempre a intimidade de seu paciente. Bata de leve na porta antes de entrar no quarto. Cubra-o antes de executar qualquer posição ou qualquer procedimento. Cuide para que haja sempre lençóis disponíveis para exames e posições terapêuticas. Bem, é sempre bom, né, falar, dialogar com o cliente-paciente. Se apresentar, falar o seu nome, explicar para ele os procedimentos, falar que está à disposição, que é só apertar a campainha, que hoje é você, o profissional, que irá assisti-lo nas próximas 12 horas ou nas próximas 6 horas. Depende aí da escala, né, da entidade. O bom atendimento ao enfermo não permite que haja preconceitos de raça, religião ou cor. Recorra à igreja da qual faz parte do paciente sempre que necessário. Bem, o que eu posso falar sobre isso? Algumas entidades, por exemplo, nós temos aí uma OS bem conhecida, aqui dentro dela tem uma capela. Mas isso não significa que dentro desta entidade somente irá ser praticada um único e somente ato religioso. Porque é importante nós respeitarmos a religião e a fé de cada um. Então, ao paciente e aos familiares, sim, é permitido sim a prática da fé, a prática religiosa, desde que também no ambiente hospitalar não atrapalhe os demais clientes pacientes. Não comente sua vida, nem seus problemas pessoais ou familiares com seus doentes, a não ser em termos gerais. Bem,
que nós podemos falar disso? Já vimos pessoas, né, em algum momento, parece que acontece aquele bate-papo, aquela coisa, né, aquela afinidade. E aí o profissional começa ali a falar um pouco da sua vida. Mas por um outro lado, existem profissionais que utilizam de algumas histórias vivenciadas por ele para poder quebrar aquele gelo, para poder falar com o cliente e paciente, para poder estabelecer uma comunicação e a fim também fazer com que o paciente participe também do seu processo de cura, para que ele vivencie, para que ele tenha essa vivência dentro do local hospitalar, uma maneira mais tranquila possível. Gratificações como dinheiro, presentes, gorjetas por parte dos pacientes devem ser recusadas a todo momento. Existem algumas famílias que dão presente ao profissional. Logicamente que gorjeta, dinheiro, presente, nós não devemos aceitar. Mas o que nós podemos falar sobre isso? Já vi também casos que alguns familiares, né, até ligaram para a casa dos profissionais querendo presentear. Mas acreditamos que o nosso maior presente é o obrigado, aquele obrigado com um sorriso, né? Você cuidou muito bem do meu familiar, né? Então, certos presentes materiais não suprem jamais, né? Serão maiores que realmente um muito obrigado, né? Um abraço dado com muito amor e carinho, né? Bom, ter boas maneiras é uma obrigação. Ponto. Isso deve ser de berço. Não faça refeições no quarto do enfermo, nem no local onde é preparada a sua comida. Bom, primeiro que, né, dentro de um ambiente hospitalar, nós já temos o lugar que é preparado a alimentação dos pacientes. No ambiente hospitalar, nós temos o local onde os profissionais podem realizar as suas alimentações. Mas em alguns casos também nós temos algumas pessoas que também fazem, né, o home care, acabam cuidando aí, né, de um enfermo aí dentro de um local. Então é bacana, né, que no quarto, né, não se faça essa refeição. Use com moderação o material fornecido pelo hospital. Tenha cuidado com os equipamentos. Bem, o uso com moderação do material fornecido pelo hospital, isso é muito importante. Porque toda vez que nós usamos um material sem um controle e sem um cuidado, nós estamos jogando dinheiro fora. Nós estamos desperdiçando. E tanto no particular quanto no profissional, essas contas são pagas. Você imagina hoje, né? Nós podemos falar que hoje a caixa de luva, né? Devido a essa pandemia, ela saltou de 30 para 75 reais. Uma única e simplesmente caixa de luva. Então você imagina, você deve usar sim com sabedoria, deve usar sim, né? Com protocolos, mas evitar sempre desperdiçar esse material fornecido pelo hospital. Afinal, esse material também ele é contabilizado para cuidar de cada cliente em cada procedimento. Tenha cuidado com os equipamentos. Equipamentos como bombas de infusão, respiradores, monitores cardíacos, carrinhos de parada, devem ser sim cuidados, cuidar desse equipamento e principalmente fazer aquela aferição na primeira hora, no primeiro momento da pegada de plantão, né? Peguei plantão, opa, vou conferir o meu equipamento. Opa, né? Não está funcionando, imediatamente comunique o seu supervisor, o seu enfermeiro. E lembrem-se, coloquem na anotação. Durante a carreira de enfermagem, você encontrará certos tipos especiais de pacientes, como viciados em drogas, alcoólicos, etilistas, criminosos, suicidas e pervertidos sexuais. Bem, é um pouco complicado,
né, apesar de nós termos colocados, né, essas situações juntas, elas são bem distintas e elas devem ser olhadas com um olhar, né, um olhar atencioso, porque um viciado em drogas, ele é um dependente químico. E como dependente químico, ele está doente e ele precisa de cuidado. Não nos cabe fazer nenhum julgamento. Cabe sim a nós acolhermos humanamente e cuidá-lo de forma digna. Isso se estende-se também aos alcoólicos, etilistas, criminosos, suicidas, pervertidos sexuais. Não nos cabe fazer julgamento nenhum, né, a um cliente paciente. Nós já falamos de gratificações, né? Falamos das refeições, né? O que nós podemos, né, dizer, né, com essa nossa segunda aula de ética e bioética em enfermagem? Nós pegamos alguns pontos aqui sobre a tecnologia, sobre a evolução. Nós, profissionais, perante essas evoluções, alguns assuntos polêmicos como genomas, células troncos, né? Mas o mais importante é que o profissional de saúde, o técnico de enfermagem, apesar dele estar em toda essa, ele está inserido nesse contexto dessa evolução, nós temos que nos permanecer sempre humanos. Mesmo que com toda a tecnologia, nós temos ainda que trabalhar a nossa ética, o nosso cuidado com o nosso paciente. E sempre lembrarmos que ele não é um número de leito, não é um número de quarto, ele não é um número de prontuário. Ele tem um nome, ele é um ser ímpar, que tem as suas necessidades ímpares e que precisa ser assistidas. Bem, quero agradecer a todos, né? Nós chegamos agora na nossa aula final, agradeço a todos. E na próxima aula nós vamos estar trabalhando os princípios, ok? Então se preparem que nós vamos na próxima aula trabalhar os princípios éticos e os princípios da bioética, os princípios que nós devemos seguir, né? Nós profissionais de saúde. Então, quero aqui finalizar deixando uma mensagem, um recado. Evitem aglomerações, usem máscaras, façam higienização nas mãos. Bons estudos e até a próxima aula.